sábado. Sexta-feira. Sexta-feira, a gente está perdido para o feriado. Sexta-feira foi um dia muito especial para nós. Nós estivemos em Suzano, lá na Grande São Paulo. E no começo eu tinha falado para alguns irmãos assim: olha, vamos para Suzano. Aí surgiu um carro, 2 carros, 3 carros. No final nós estávamos com 10 carros para ir para Suzano. Aí no final o irmão Jefferson deu certo, o carro dele quebrou. E nós conseguimos ir com 9 carros. Foi uma bênção. Então nós cantamos ontem lá no sábado. E o batismo na sexta. E participamos lá durante o dia, teve almoço, lanche, ficamos no culto, dormimos lá. De manhã nós demos um rolê lá na cidade, fomos nas lojas dos chineses lá, muito legal. Depois voltamos, almoçamos e depois teve o culto à noite. Foi uma bênção, uma bênção. Eu quero mostrar para vocês um resuminho aí da nossa festividade. Sai. Segura a academia um pouquinho. Essa aí foi a apresentação do pessoal que ia batizar. A Melisângela. O Osvaldo. A Ana Luísa. O Juan. O outro ia molhar o cabelo. Gabriel e Gustavo. Nathalie. Essa aqui é a nossa saída. Nossos parceiros de viagem aí, a Cariá, a igreja sede, os irmãos se trocaram. Certificado de batismo. Acabou. Uma salva de palmas para Jesus.
Foi uma bênção, irmãos. Limeira representou lá, chegamos com uma galera bem avivada, fomos muito bem recebidos, comemos bastante. Né, irmãos? Ó. Fomos bem recebidos, olha, um almoço bom. Vamos ver. Não comeu quase nada, Gabriel. Coitadinho de você. Coitadinho do Gabriel, não comeu quase nada. Somos 6 pães só. Vamos fazer uma leitura aqui na palavra de Deus. Eu quero falar com vocês hoje sobre entendimento, entender a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos? E leram o livro da lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Nesse contexto, os judeus que estavam voltando da Babilônia, eles estavam escravizados lá na Babilônia por 70 anos. Agora eles estão voltando para a terra deles, porque um rei assinou um decreto que eles poderiam voltar. Eles voltam e pediram para que Esdras, que era um escriba e um sacerdote, pegasse a Bíblia, que não era igual a nossa, uma Bíblia com uns rolos, e lesse para eles sobre a lei de Deus. Vocês sabiam que hoje muitas pessoas não querem ouvir sobre a palavra de Deus? Quem sabia disso? Amém. Muitas pessoas não gostam de Deus, não gostam da palavra de Deus. Agora eu fico admirado de uma pessoa não querer ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso Criador. E se Ele é o Criador, Ele sabe a melhor maneira que nós funcionamos, ou não? Então Ele deixou esta palavra para que a gente olhasse e visse como que a gente funciona melhor. Obrigado, irmão. Se você quer ser, deixa eu fazer a pergunta, alguém que quer ser feliz? Amém? Amém. Se você quiser ser feliz, então você precisa necessariamente entender a palavra de Deus para ser feliz. A Bíblia diz assim: bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz, bem-sucedido. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que segue a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que obedece a palavra de Deus. Nesse contexto, a lei tinha sido escrita em uma língua, e agora o povo ficou 70 anos escravizado em outro país, e eles não conheciam mais a língua deles. Eles falavam uma outra língua. E agora voltaram para sua terra e pediram para que lesse a lei de Deus. Esdras coloca um púlpito de madeira, sobe e começa a ler para o povo. Só que ele lê em uma língua e o povo entende de outra língua. Então alguém ia traduzindo para o povo. Amém? Amém. Para que o povo pudesse entender. Olha lá. Declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Como seria bom se todos nós pudéssemos entender a palavra de Deus? Diga assim: eu quero entender a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu pergunto assim para os meus alunos: se você tivesse uma pessoa para te ajudar aí bem na prova, você gostaria? Claro. E se essa pessoa já tivesse feito a prova, não seria melhor? Já, então seria muito melhor. Você queria uma pessoa assim para te ajudar, né? E bem na prova? Sim. Aí eu falo: tem eu, professor. Eu já sei tudo da prova. Na verdade, eu que fiz a prova. Então eu estou explicando o que vai cair na prova. A Bíblia foi escrita por homens usados por Deus. Deus inspirou para que fosse escrita a Bíblia. E é Deus quem vai te dar as provas, quem vai fazer o exame com você. E no dia do juízo final, quando você morrer, ou quando Ele chamar a igreja, nós sabemos que a igreja será arrebatada. Um dia ela vai ser arrebatada. Quando você chegar lá, e aí Ele vai dar uma prova para você. Peraí,
Cadê a saúde que eu te dei, que você fez com ela? Cadê a vida que eu te dei, que você fez com ela? Cadê o pensamento que eu te dei, que você fez com ele? Cadê a saúde? Cadê a riqueza? Cadê o dinheiro? Cadê as suas mãos? Cadê os seus pés? O que você fez? O que você recebeu de Deus? Se você tiver ouvido a palavra de Deus, então você vai falar, Senhor, eu fiz conforme o Senhor me mandou, conforme estava escrito na palavra de Deus. Então ele vai falar, pode entrar, seja bem-vindo. Mas nós precisamos compreender a palavra de Deus. Tem pessoas que não compreendem. Quando esses judeus chegaram no cativeiro, eles não compreendiam, estavam em outra língua. Mas a verdade, irmãos, não é a outra língua que atrapalhava os judeus. Eles não entendiam a palavra de Deus, mesmo antes de eles serem cativos. A primeira família, Adão e Eva, e tinha o Abel e o Caim. Caim veio oferecer um sacrifício para Deus. Ele trouxe da lavoura algumas coisas para Deus. Só que ele não trouxe o melhor. Ele pegou qualquer jeito lá, tem que oferecer sacrifício, acho que meu pai falou que tem que oferecer. É hoje, no dia do sacrifício, pegou alguma coisa da lavoura e eu não sei que tipo de plantação que tinha, mas vamos lembrar que tinha uma alface, por exemplo, uma rúcula. Pegou algumas coisas, uns alface meio queimado nas pontas e vamos lá. Chegou lá, montou, ofereceu para Deus e Deus não aceitou. Mas Deus aceitou do irmão dele, o Abel. Os dois criados pelo mesmo pai, criados pela mesma mãe, ouviram as mesmas palavras, os mesmos ensinamentos. Só que um entendeu e o outro não entendeu. Porque era outra língua, a mesma língua. Mas às vezes nós não queremos entender. Entender que eu falo não é você compreender o idioma, mas é saber o que Deus quer de você. Você já pensou nisso? O que será que Deus quer de mim? O que Deus precisa de mim? O que Deus quer de mim? Ou o que Deus exige de mim? A Bíblia diz, em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de uma maneira tão especial que Ele deu o Filho dele para morrer no nosso lugar. Amém? Amém. João 3,16, Evangelho de João. Em 1 João, lá no final, perto do Apocalipse, a Bíblia diz o seguinte, que nisso nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então é isso que Ele quer de nós, é isso que Ele exige de nós, é isso que Ele espera. Mas às vezes nós não compreendemos isso, nós estamos vivendo a nossa vida do jeito que nós queremos. Eu sou dono da minha vida, ninguém manda em mim, e é verdade. Mas um dia, a Bíblia diz que está determinado um dia em que você vai chegar diante de Deus e vai prestar conta de tudo aquilo que você fez, do que você falou, do que você pensou e do que você desejou. De tudo você vai prestar conta diante de Deus. Os judeus, eles se tornaram escravos, sabe por quê? Porque eles não entenderam o que Deus queria deles. Deus queria um sacrifício perfeito, eles entregavam um alface queimado. Deus queria um animal perfeito, eles entregavam um animal cego. E ainda mais, Deus não queria nem o alface, nem o animal. Sabe o que Deus queria? Obediência. Deus só queria que eles obedecessem a sua palavra. Eu quero ler com você Deuteronômio, no capítulo 8. No finalzinho do capítulo, vai dizer o seguinte, 17: Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço me fizeram adquirir riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir as riquezas. Olha, ele está falando. Não vai ficar todo orgulhosão falando que você consegue as coisas com o seu suor, com a sua força. Porque é Deus que te dá riqueza, é Deus que te dá poder para conseguir as coisas, amém? Se Deus não te der saúde, você nem levanta da cama. Não é isso? Só que o povo de Israel estava recebendo uma terra de presente. E Deus falou, sou eu quem está dando essa terra para você. Não vai dizer depois que você conseguiu com a sua força. Eu estou dando. E ele continua. Para confirmar a aliança que sobre juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Presta atenção nessa advertência que Deus faz ao povo de Israel. Se te esqueceres do Senhor, o teu Deus, e andares após outros deuses, e servires esses deuses, e o adorares, protesto hoje contra vós, que perecereis. Perecer é morrer. Então se você andar atrás de outros deuses que não seja eu, você vai morrer.
não você é uma pessoa, o povo, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês. Assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Era isso que Deus queria, obediência. Então Deus está falando assim para eles: se vocês obedecerem a minha palavra, vocês vão entrar nessa terra que eu estou dando para vocês, e vocês vão ser ricos, vão ser abençoados. Quem não quer ser rico e abençoado aqui? Todo mundo quer, amém? Amém. Quem quer ser rico e abençoado? Eu quero ser rico, bem rico, abençoado também. Só que, irmãos, aí Deus está falando: se você me obedecer, eu vou abençoar você. E se você não obedecer, eu vou me afastar de você. Você vai ficar sozinho, aí você vai se dar mal. O povo de Israel não entendeu isso. Entregou um sacrifício ruim para Deus desde Caim. E foi assim, um após o outro. E não entendia nada sobre Deus. A mulher samaritana chegou para Jesus e falou: Senhor, onde que eu tenho que adorar? É nesse monte? É naquele monte? A gente faz a mesma coisa hoje. Onde será que eu tenho que adorar? Qual é o lugar certo? É nessa igreja? Não, tem igreja? Não importa o monte que você vai adorar, é o que Jesus falou para ela. Importa que você adore em espírito e em verdade. Em verdade. Isso é o que importa. As pessoas estão preocupadas com a placa da igreja, estão preocupadas com o tipo da igreja, se pode usar véu na cabeça ou não, se usa uma cruz ou se não, e se esquecem de que tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Muda, irmão. Eu quero ler com vocês 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, antes que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, porque não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A Bíblia está falando assim: você não era povo de Deus, você não era filho de Deus. É um outro entendimento que a gente tem errado na palavra de Deus. Todo mundo pensa, todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que não, e eu acredito na Bíblia. Sabe quem que a Bíblia fala que é filho de Deus? Não é quem é melhor que o outro, não. A Bíblia fala: filho de Deus é aquele que recebe Jesus como Senhor da sua vida. Se você recebe Jesus como Senhor da sua vida, você se torna filho de Deus. Como? Adoção. Deus adota você. E aí, você que servia ao diabo, você que servia ao mundo, Deus tira você de lá e traz para Ele. Você vira povo de Deus, um povo adquirido por Deus. Mas adquirido como? Comprado com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém. Então você que não era povo, você passa a ser povo. Você que não era nação santa, você passa a ser nação santa. Passa a ser um povo adquirido por Deus. É dessa maneira. Então você fala assim: olha, eu quero ser povo de Deus ou eu não quero ser povo de Deus? Eu quero. Porque quem é povo de Deus vai para o céu. Quem é povo de Deus vai ser abençoado. Quem é povo de Deus vai receber bênçãos de Deus. E aí você fala: eu quero ou eu não quero ser povo de Deus? Eu quero. Você quer ser povo de Deus? Amém? Amém. Irmãos, pode passar. Olha só quem não é povo de Deus, o que acontece com essa pessoa. Todos nós, não é eu ou você, todos, andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías está dizendo o seguinte: antes, nós não tínhamos pastor, nós andávamos como ovelha perdida no meio do mato. O que é uma ovelha perdida no meio do mato? É uma presa fácil para ser devorada pelo diabo. Nós éramos assim, nós andávamos como ovelhas perdidas, mas Ele nos resgatou. Agora Ele é o nosso pastor. Lembra que o salmista fala: se o Senhor for nosso pastor, nós não sentiremos falta de nada. O Senhor é o pastor e nada me faltará. Mas antes nós não éramos assim, nós não éramos ovelhas de Deus, nós éramos ovelhas perdidas. Passa mais um, irmão. Os céus e a terra tomam hoje testemunho contra vocês. Presta atenção. Antes, quando você não era povo de Deus, aqui Moisés está propondo assim para o pessoal: olha, pessoal, escolham
entre a vida ou a morte. Escolham entre a bênção e a maldição. Qual que você ia escolher? A bênção? Amém? Ia escolher a vida? Sim. O povo de Israel falou: nós escolhemos a vida. Só que eles desobedeceram a Deus. E você não responde com a boca, você responde com as suas atitudes, com as suas escolhas. Glória a Deus. Se você escolhe obedecer a Deus, você está escolhendo a vida. Amém? Amém. Se você escolhe obedecer a Deus, você está escolhendo a bênção. Quem quer bênção? Glória a Deus. Você quer bênção? Amém. Glória a Deus. Eu quero bênção. E se você quer bênção, você precisa escolher Deus. Você precisa escolher a obediência a Deus. E quando você escolhe a desobediência, ficar longe de Deus, então você escolhe uma condição para a sua vida. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. A Bíblia diz o seguinte: que Deus, Ele tem misericórdia de você, que escolhe Ele, de você, dos seus filhos, e até 1000 gerações Ele abençoa por sua causa. Glória a Deus, aleluia. Agora, se você não obedece a Deus, então a maldição que vem sobre você também cai sobre os seus filhos, sobre os seus netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. Você quer ter uma família abençoada? Amém. Amém? Amém. Então escolha Deus, obedeça a Deus, e aí você vai estar escolhendo o lado da bênção, o lado da vida. Aleluia. Irmãos, quem não é povo de Deus, escolhe um caminho. Olha, tem 2 caminhos: um caminho estreito que leva à salvação, e um caminho largo que pode fazer tudo, pode ter tudo que você quiser, mas ele vai para a perdição. É o caminho para a morte. Então as pessoas olham aquele caminho e falam assim: ó, tem aquele caminho ali que é estreito, difícil. Eu vou por esse daqui, olha que fácil, tranquilo, e a maioria vem por aqui, então eu vou aqui. Só que é um caminho de morte. É um caminho mais fácil, mais prazeroso. É um caminho onde você pode fazer o que você quiser da sua vida, ninguém vai te cobrar de nada. Mas o final dele é caminho de morte. Agora tem um caminho que é difícil, que é estreito. Mas esse caminho, no final dele, você encontra Deus, tem vida lá no final. Qual que você prefere? O povo de Israel desobedecia a Deus, ofendia a Deus, então escolhia o caminho da morte. Um dia, veio um povo mais forte, foi lá e capturou aquele povo e levou embora cativo. Aí eles começaram a reclamar: Senhor, por quê? Nós somos filhos de Abraão. Aí Deus olha e fala assim: você desobedeceu. Eu avisei tantas vezes, eu levantei profetas para falar para vocês, eu levantei reis, juízes, mas vocês não obedeceram. Quando você chegar no céu, você vai perguntar para Deus: mas Deus, eu não vou poder entrar por quê? Aí Deus vai falar assim para você: lembra? Naquele dia que você estava lá na igreja, o pastor Smith estava falando para você de escolha, e você fez a sua escolha, então agora você não entra. Ou ele vai olhar para você e falar assim: olha, você pode entrar, porque no dia que foi te dada uma escolha, você escolheu a bênção, você escolheu a vida, você escolheu a salvação, você escolheu Deus, você escolheu a obediência. Então pode entrar. Caso contrário, você não pode entrar. Irmãos, em Efésios capítulo 2 diz o seguinte: que aquele que não é de Deus, aquele que não obedece a Deus, ele vive em ofensas e pecados. Ele ofende a Deus. O pecado é uma ofensa contra Deus. A Bíblia diz que aquele que não obedece a Deus não é de Deus, é desse mundo, mas não é do mundo de Deus, não é filho de Deus. E quem que vai entrar no céu? São os filhos de Deus. Aquele que não é de Deus, que não escolhe a Deus, ele não é guiado por Deus, ele é guiado pelo diabo. Você gostaria de ser guiado pelo diabo? Você precisa ser guiado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que não escolhe a Deus, ele é filho da desobediência. A ele está ensinado a ira de Deus. É isso que você quer para a sua vida? Não, não escolha isso, porque isso vai ser muito ruim para você. Eu quero que você seja povo de Deus. Sabe o que acontece com quem é povo de Deus? Olha o que diz a palavra de Deus. Isaías capítulo 41, versículo 10. Se você escolher Deus, Deus vai ser com você. Onde quer que você for, Ele vai estar com você. Na escola, Ele vai estar com você. No trabalho, Ele vai estar com você. No hospital, Ele vai estar com você. Na luta, Ele vai estar com você. O que você estiver fazendo, Ele vai estar com você. Porque você vai ser dele e Ele vai ser seu. É isso que Ele quer para a sua vida. E Ele vai dizer para você: eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te cuido, eu te protejo. Então você não precisa ter medo. Você não precisa ter angústia, você não precisa ficar aflito, porque Ele está com você, Ele protege você, e Ele quer estar com você, Ele quer ser o seu Deus. Mas você precisa entender a palavra de Deus. Fala assim: olha,
eu preciso entender a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que você, para ser de Deus, você tem que aceitar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Não é isso que eu vou fazer. A Bíblia diz que para você ser filho de Deus, você tem que rejeitar os pecados, se arrepender dos seus pecados. Então é isso que eu vou fazer. Hoje eu estou entendendo melhor isso, então eu vou fazer isso, vou tomar uma decisão diante de Deus. Aleluia. Olha, irmãos, porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Isso aqui é para quem é filho de Deus. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quando Deus olha para Abraão, ele vê um homem que não tinha filhos, um homem idoso, 100 anos de idade. Mas Deus olha para ele e fala assim: esse homem, ele não vai ser infrutífero para sempre, ele vai ter filhos, e não só um, ele vai ser pai de uma grande nação. Quando ele olha para Abraão, que não tinha filhos, Abraão idoso, ele fala: esse vai ser pai de uma grande nação. E quando o anjo fala isso para Abraão, a mulher de Abraão tinha 90 anos, ela deu risada, ela não acreditou. A própria mãe da nação de Israel, ela não acreditou. Eu? 90 anos, teu filho, deu risada. Mas era Deus que estava prometendo. E quando Deus promete algo para você, não precisa dar risada, porque Ele cumpre aquilo que Ele promete. Glória a Amém? Deus, aleluia. Deus é bom e forte. Aleluia. Glória a Deus. Mas os que esperam no Senhor, quem que espera no Senhor? Aqueles que são filhos de Deus. Amém. Porque quem não é filho de Deus não espera nada de Deus. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Você está cansado da vida, da tristeza, do sofrimento? Se você esperar no Senhor, Deus vai fortalecer a sua vida. Deus vai abrir as portas para você. Aquilo que você tanto necessita de Deus, Deus vai abrir para você uma porta que você não espera. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa noite e falasse para Deus aquilo que você espera dele. Aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão suas forças, eles alcançarão algo de Deus. Aquilo que tanto você necessita, você vai alcançar de Deus. Eu não sei o que você precisa de Deus nessa noite, mas Deus pode suprir aquilo que você precisa. E para Deus não precisa ter porta, porque Ele abre a porta. Para Deus não tem problema se tem um mar na frente, porque Ele abre o mar também. O que for preciso para você alcançar a bênção de Deus, se você depositar a sua vida nas mãos de Deus, Ele vai suprir para você, Ele vai dar na sua mão. É o emprego que você precisa, é cura, é libertação de um vício, é saúde, é uma família, é restauração do seu casamento. Eu não sei o que você precisa, mas se você depositar a sua confiança em Deus, Ele vai abençoar a sua vida poderosamente. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Imagina o Deus Todo-Poderoso falando assim para você: olha, não se preocupe, porque se você passar pela água, eu vou estar com você. Se você passar pelo fogo, eu vou estar com você. Onde quer que você for, eu vou estar com você. Você gostaria de ouvir Deus dizendo isso para você? Amém. Amém? Ele está dizendo isso para você nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Eu estarei com você, basta que você obedeça a minha palavra. Amém? Irmão, se você entender a palavra de Deus nessa noite, compreender a palavra de Deus, entender o que Deus está pedindo para você nessa noite, então Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai fortalecer a sua vida. Amém? Não sai daqui nessa noite sem tomar uma decisão por Jesus Cristo. Fala: daqui eu não saio enquanto meu nome não estiver escrito no livro da vida. A Bíblia diz assim, que Ele vai chamar os seus filhos, aqueles que obedecem a sua palavra, pelo nome. Ele vai falar: Pai, diante dos anjos, diante do Pai, Pai, esse daqui, ele me aceitou, glória, ele me recebeu, então ele pode entrar. Pai, ele me aceitou, ele me recebeu, pode entrar. Pai, aquele também, meu sangue está nele. O diabo ele pegou, ele fala: não, meu sangue foi derramado por ele, ele está perdoado, ele pode entrar. Aleluia. E eu espero que o seu nome também esteja escrito lá. E para que isso aconteça, você precisa aceitar Jesus, precisa entregar a sua vida para Jesus, e Ele vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida. O povo de Israel estava recebendo uma alegria: agora eu estou feliz, porque agora eu estou voltando para a minha terra. Aí Deus olha para o povo e fala: você não precisava nem ter saído. Se você tivesse obedecido e entendido a minha palavra, você nunca teria passado por essa escravidão. Você passou porque você foi desobediente. Às vezes as lutas que nós passamos é porque nós somos desobedientes. Não é porque Deus quer, porque Deus tem pensamento de bênçãos para você. Amém? Se coloque em pé, gente.
Vamos agradecer a Deus.